Olá! Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo sobre simulação de tecido. Dessa vez, um mergulho um pouquinho mais profundo, a gente vai estudar alguns outros parâmetros ali da simulação para poder produzir outros tipos de objeto. Se é a tua primeira vez aqui, nunca fez nada de simulação de tecido, aqui em cima no card tem um videozinho onde eu vou te mostrar os primeiros passos para tu começar a simulação. Recomendo que comecem por ali. Dito isso, vamos pro Blender e vamos continuar nosso estudo. Muito bem, tô aqui com o arquivo standard do Blender, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser começar adicionando aqui uma malha para trabalhar, tá? Eu vou começar com o Shift A adicionando um cubo, tá? Dessa vez o que a gente vai produzir aqui é uma almofada. Eu quero mostrar para vocês um dos parâmetros que mais ajuda a produzir determinados tipos de objetos, que não vão ser tecido que fica pendurado, por exemplo, que é um parâmetro chamado pressure, né? Pressão. Então eu acho que almofadas vão ser um exercício interessante para a gente fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser escalar essa nossa almofada, né? Se a gente entrar aqui nas transformações do nosso objeto, vocês vão ver que ele tem uma dimensão muito grande. Então, eu vou fazer mais ou menos o que eu imagino aqui que seja uma almofada. Vamos trabalhar com essa dimensão aqui. E reparem que em Y eu vou deixar ela pequenininha, tá? Isso aqui não seria profundidade de uma almofada real, né? Mas, pensem só, quando a gente tem uma almofada, geralmente esse tecido que é costurado aqui, que deixa ela fofinha, ele não tem a largura toda, né? A profundidade inteira da nossa almofada. Ela geralmente é mais cheinha aqui no meio, e à medida que ela vai chegando para a borda, essa bordinha aqui seria o equivalente ao lugar onde estariam as costuras, tá? É só vocês pensarem que é um tecido que é preenchido com espuma ou enfim, o que for. Então, eu não posso começar essa almofada com um shape muito grande, né? Porque ela não vai ficar muito interessante, ela não vai ficar legal. Isso é uma coisa importante. O shape básico do nosso objeto vai determinar muito da forma dele final. E eu vou mostrar para vocês depois dessa almofada aí um outro jeito de fazer e vocês vão ver como fica diferente. Então, feito isso, a gente vai entrar no modo edição e a gente precisa lembrar que a simulação ela é uma animação. Então, para animação a gente quer quads, né, polígonos quadrados, ou o mais quadrados possíveis. E principalmente o que a gente vai querer aqui, se eu, por exemplo, simplesmente subdividir aqui minha malha, uma porção de vezes, vocês vão ver que aqui ele até não tá tão mal assim, tá quase quadrado, ó. Não tá bem quadrado, mas tá ok. Isso aqui a gente consegue deformar. A questão é que, olhem aqui, esses polígonos aqui, eles têm uma deformação bem grande, eles são muito retangulares e são muitos aqui em uma área muito pequena. Isso aqui vai nos causar problema, tá? A gente precisa não só que a malha seja constituída de polígonos quadradinhos, como a gente precisa que a nossa malha seja uniforme, tá? Essa é a palavra, a gente precisa de uma malha uniforme. Então o que a gente vai fazer aqui a gente vai para a vista 7, onde a gente tem, né, ou 3, onde a gente tem a face menor. E com o Ctrl R, eu vou adicionar aqui alguns edge loops para deixar, ó, as faces o mais quadradinhas possível. Se eu for para a vista 1 agora, com o mesmo Ctrl R, eu consigo, ó, deixar mais ou menos todo mundo quadradinho, certo? Isso significa que se eu fizer aqui uma subdivisão, ó, todo mundo agora se subdivide da mesma forma. E isso aqui nos interessa, por quê? Porque a gente consegue manter a malha uniforme, certo? Próxima coisa que a gente vai fazer é aplicar a escala. Ctrl A, aplica a escala. Quero a escala aplicadinha ali, não quero confusão. 90% dos problemas que acontecem sempre que a gente está trabalhando com Blender é porque a escala não foi aplicada corretamente. Então, tá ali aplicada. Feito isso, a gente vai então para as físicas. Cliquei aqui, cliquei em Cloth, a gente já viu isso no vídeo anterior. Vocês vão ver que se eu soltar aqui minha animação não vai acontecer nada, ele simplesmente vai cair ali. E dessa vez a gente vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser ativar
aqui em Field Weights, né, a gente vai desativar a gravidade. Existem outras formas de fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês isso em seguida. Mas a primeira coisa aqui vai ser desativar a gravidade. Isso significa que se eu soltar aqui a minha animação, ela tá tocando, nada tá acontecendo. Por quê? Eu não tenho nada aqui para simular, não estou determinando nenhum parâmetro, ela não tem colisão, não está batendo em ninguém e também não tem gravidade. Então, como eu tinha dito para vocês, o que a gente vai trabalhar aqui é com pressure, tá? Eu continuo aqui na abinha do Cloud Simulation, né, da simulação de tecido, e eu vou habilitar pressure, tá? Basicamente, o que esse parâmetro vai fazer aqui é criar uma pressão dentro do nosso objeto, tá? E isso aqui é o que nos interessa, porque é isso aqui que vai fazer com que a nossa almofada fique fofinha. Agora observem o seguinte, essa pressão ela sempre vai ser aplicada proporcionalmente ao tamanho das faces. A gente entrou aqui e fez os polígonos de maneira uniforme, mas as faces em si, ó, essa face aqui e essa face aqui são muito maiores em área do que essas outras, ou seja, são áreas que vão sofrer mais pressão, tá? Então a gente vai ter que ter um certo controle aqui da quantidade de pressão que a gente bota no nosso objeto. Eu vou começar aqui com 5. E vocês vão ver que simplesmente com isso já acontece alguma coisa, tá? O que acontece aqui é que a nossa malha ainda tem uma resolução muitíssimo baixa, tá? E isso vai nos dificultar um pouco a vida. Então, eu vou aqui nos modificadores, vocês vão ver que o Cloud Simulation ele é um modificador. E eu vou adicionar aqui um Subdivision Surface. Então, Generate, Subdivision Surface. E o Subdivision trabalha na simulação baseado nos níveis que ele está na viewport e não nos níveis de render. Então, se eu quiser que a minha simulação tenha um pouco mais de resolução, eu preciso mexer aqui em cima e não no de baixo, certo? Ó. E a outra coisa que eu quero mexer aqui é trocar de Catmull Clark, que é esse subdivision que arredonda os polígonos, para Simple. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Basicamente o que ele está fazendo aqui é me dando esse mesmo nível de subdivisão sem causar deformação na malha. Se eu aplicar aqui, por exemplo, vocês vão ver que ó, os meus polígonos estão bem menores, porque eu agora apliquei 2 níveis de subdivisão, só que subdivisão simples, tá? E a outra coisa que eu quero fazer é subir isso aqui para antes do simulador de tecido. Por quê? Porque eu quero primeiro aumentar a resolução e depois simular o tecido. Se eu deixar isso aqui depois, eu vou simular o tecido sem aplicar essa resolução, né? Com a resolução que estava antes. Então, não faria nem sentido eu ter colocado isso aqui. Então, jogo o Subdivision para cima. E agora, se eu soltar aqui a minha animação, vocês vão ver. Ó, ela demora um pouquinho mais de tempo. Mas tá aí. Vocês vão ver que a minha almofada ela não cai, ela não se mexe do lugar, porque a minha gravidade está desativada. Mas eu consigo ter aqui alguns resultados relativamente interessantes, tá? O que acontece? Se vocês forem trabalhar, e sempre recomendo aqui no canal, e vou sempre recomendar, trabalharem com referências, tá? De preferência, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma almofada bem realista, não trabalhar com render de almofadas, trabalhar com fotos de almofadas, né? Porque ali na foto a gente vai ver como se comporta o tecido da forma real. Então, vocês vão ver que a gente tem pouca deformação por um tamanho de almofada aqui, muita deformação para pouco detalhe nos outros ladinhos aqui, ó. Tem uma super dobra aqui e nada nos outros. Isso também tem um pouco a ver com a resolução, mas antes de mexer na nossa resolução, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que é a pressão, que a gente já estava mexendo antes. Basicamente o que acontece aqui é, se a gente diminuir o nível de pressão aqui, isso significa que ele vai levar mais tempo para inflar essa almofada. Portanto, levando mais tempo, ele tem mais tempo de fazer as marcas. Se eu subir isso aqui para 20, por exemplo, vocês vão ver que ele vai, ó, ele deforma muito rápido e com muita força. Então ele provoca aqui, ó, só uns vincos
um de cada lado, basicamente. E isso não fica uma almofada muito interessante, nem nada realista, tá? Então, se eu baixar isso aqui para 2, por exemplo, e soltar aqui a minha animação, vocês vão ver que o tempo que ela leva para deformar é um pouco maior, mas os detalhes começam a aumentar também. Ah, queria, mas isso aí tá muito ruim de ver. Botão direito, Shade Out Smooth. E se vocês quiserem, para dar uma mexida aqui, a gente pode aplicar aqui um outro Subdivision. Depois, esse daqui vocês podem deixar no Cutmove Clark, que é até mais interessante que fique. Ó, e aí a gente consegue ver um pouco mais de detalhe no nosso objeto, certo? Reparem como as marquinhas aqui das arestas principais ali do nosso objeto ficam. E isso aqui nos interessa, tá? Que fique. Porque isso aqui a gente usa depois para fazer a aplicação nos materiais, onde, né, como se aqui fosse o tecido, aqui outra tira de tecido, aqui outra tira de tecido. Isso aqui nos ajuda a marcar as costuras. Vou tirar isso daqui. E a outra coisa que eu posso fazer também para dar uma testada aqui é aumentar um nível aqui na minha subdivisão antes da simulação. Ah, Kira, estragou tudo. Volta lá a animação e solta de novo. Vocês vão ver que o tempo que ela leva para simular é bem maior, tá? Quanto maior a resolução, mais tempo demora. E reparem que às vezes quando a gente tem muita resolução, isso aqui não nos ajuda, ó. Tá demorando muito, tá deformando muito mais do que precisa. Uma almofada grande, assim, para um encosto de sofá, por exemplo, ela não vai deformar isso aqui tudo, né? Ela geralmente é uma almofada mais durinha. Então, não é aqui que eu vou mexer. Eu vou deixar ali os 2 níveis. Vou soltar aqui minha animação. E tá lá. Isso aqui já me parece mais interessante. Eu posso voltar aqui para minha simulação de tecido. E uma outra coisa que eu posso mexer que vai ajudar, a gente já viu isso no vídeo anterior, é mexer na qualidade dos passos, tá? Eu vou dobrar ali para 10. E também posso mexer aqui nas colisões, né? As colisões não do objeto, as self-collisions, né? Dele com ele mesmo. Lembrem de baixar isso aqui para uma distância bem baixinha. Solto lá. Ó, isso aqui já é uma almofada razoável, tá? Agora, antes de transformar isso aqui num objeto, a gente já fez isso no vídeo anterior, a gente precisa fazer uma outra coisa muito importante, que é abrir as UVs. Ah, queria abrir as UVs? Sim, é muito mais fácil a gente abrir as UVs disso aqui do que de um objeto com muito mais resolução e que é cheio de deformações, certo? Então, eu vou para a seleção de arestas aqui. Em Select, eu vou mandar selecionar Sharp Edges, tá? Ó, ele vai selecionar para mim todas as arestas que são duras ali, 90 graus. Botão direito, Mark Sim. A para selecionar tudo, o Unwrap. Se eu vier aqui para o meu UV Editor, vocês vão ver que está aqui a minha UV aberta, certo? O que vai facilitar muito minha vida, porque depois é só eu aplicar o material direto ali, que a UV já vai estar pronta. E aí sim, solto lá minha simulação, espero chegar em um keyframe que me interesse, assim, a forma. Isso aqui para mim tá bom. E aí eu posso vir para o painel de modificadores, aplico primeiro o Subdivision, depois o tecido. E agora, isso aqui é um objeto sólido, tá? E se eu der um Ctrl 2 aqui e aplicar mais uma subdivisão, tá aqui minha almofada. E aí eu tinha dito para vocês que a forma como a gente começa o objeto é determinante para como ele vai funcionar. Vamos lá, com o Shift A eu vou adicionar aqui um plano, tá? Vou escalar esse plano um pouquinho menor, RX 90. E basicamente o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou entrar aqui no modo edição, subdividir ele algumas vezes, vamos lá, 5 vezes, vou
aplicar aqui um Mirror Modifier. Meu objeto está rotado aqui 90 graus, então eu vou aplicar isso em Z. Se eu entrar no modo de edição com GY, eu consigo puxar ele um pouquinho mais para frente. O que eu vou fazer aqui vai ser pegar essas arestas das bordas, clipping GY, e eu vou colar elas lá. Ó, com GY eu não consigo puxar mais de volta, certo? Isso significa agora que esse nosso objeto está soldado ali. E vou aplicar esse modificador. Aplicado isso, eu posso vir aqui no simulador de tecido, tá? Apliquei aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou em Pressure, já vou setar aqui, que eu vou setar um pouquinho mais, vamos para 5. E vou desabilitar a gravidade, tá? Vocês vão ver que não aconteceu grande coisa. Isso porque o nosso objeto está com muito pouca resolução. Então, vamos lá, modificador, Generate Subdivision Surface, vamos puxar para 2, Simple. E agora, se eu soltar aqui minha animação, ó, tá, não tá lá deformando muito do jeito que eu estava esperando. Então, o que a gente vai fazer? Mexer na qualidade dos passos e a gente vai aumentar essa pressão aqui. Porque dessa vez eu estou fazendo uma almofadinha menor, tá? Então ela vai deformar mais que a anterior. Não tá ficando direitinho a simulação, reparem na escala. Ctrl A, aplica a escala e vamos de novo. Melhorou um pouco, mas não muito. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que talvez resolva isso, é puxar o nosso objeto mais para cima e aplicar aqui uma colisão, tá? Ou seja, agora essa nossa almofada vai cair aqui em cima desse objeto. Como se ela estivesse em cima de um sofá, tá? Ctrl A, aplico a escala. E eu vou transformar isso aqui em um objeto de colisão. Apliquei ali, já tenho que lembrar aqui que o Thickness Alter eu tenho que baixar. E aqui eu vou ativar, aqui nas colisões, eu preciso baixar esse valor da colisão dos objetos, porque eles encostem ali e colidam. E como agora esse objeto vai cair ali, eu preciso devolver a gravidade. E aí vocês vão ver que ficou isso aqui. Isso aqui acontece por quê? Porque o peso do nosso objeto é determinado pela massa dos vértices, tá? Isso aqui é uma massa muito alta para um objeto tão pequeno. Imagina se cada vértice tem 300 gramas, o tanto que pesa essa almofada. Então, vamos diminuir aquilo ali um pouquinho. E essa pressão aqui eu posso baixar agora. Ok, e aí basicamente é jogar ó, vocês vão ver que agora vai demorar bem mais para cair, isso porque ele tem muito pouco peso. Então, podemos aumentar um pouquinho. Basicamente é ficar jogando aqui com esses parâmetros, certo? Posso aumentar a qualidade das colisões quando estiver acontecendo alguns clippings estranhos assim no objeto, que a malha vai ficando estranha, pode ser por causa disso. Isso aqui já é mais interessante, tá? Então essa foi a configuração que ficou. Ele tem a massa bem leve, bastante pressão, e eu estou trabalhando aqui com a gravidade ativada, tá? Para que ele caia aqui e deforme ali nos cantinhos. Mesma coisa de antes. Primeiro a gente abre as UVs. Nesse caso aqui a UV dele é só abrir esse, né? Já tá ali, só marcar aquela costura ali. O Unwrap. Eu vou ter que simular de novo. Deixo o meu objeto cair ali, encostar. Ó. Tá. Se isso aqui me interessou,
posso vir para o painel dos modificadores, aplico um, aplico o outro. Isso aqui agora posso tirar daqui. E na prática, tá aqui meu objeto. Uma coisa que eu posso fazer aqui para criar a costura no entorno é com a seleção de arestas eu pegar justamente essa aqui, que tá com a nossa costura, com o Alt S, eu escalo ela um pouquinho para dentro ali. Ah, aqui ele estragou tudo. Ctrl 2. Tá aí, ó. Ele vai criar esse espacinho ali, que é o espaço da costura. E é isso por hoje. Muito bem. Por hoje foi isso. Se vocês quiserem aprender a fazer outras coisas com simulação de tecido, me escrevam aqui nos comentários para eu saber e poder preparar outros vídeos sobre esse tema. Se tiverem outras perguntas, sugestões, reclamações, também me deixem saber para que eu possa continuar trabalhando aqui e desenvolvendo essa comunidade com vocês. E por hoje foi isso. Um bom feriado para vocês, obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!